A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo, mais uma ministração que está sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou numa outra localidade esses dias agora porque tive uma inspiração, tinha que dar um passeio e Deus me inspirou agora nessa manhã a trazer uma ministração diferente para vocês, que ela vai ser agendada e colocada mais tarde, porque ainda não estou conseguindo fazer o meu canal ainda ao vivo. Vocês aqui dêem um likezinho aqui embaixo, dá um joinha e se inscrevam no meu canal para a gente propagar mais e mais e eu conseguir ter a oportunidade de fazer uma live aqui no YouTube para vocês. E já vou comunicar também que eu estou com uma rádio que já está começando a tocar. Todas as minhas ministrações elas vão ser convertidas em áudio para ser tocada também lá na minha rádio também. Se vocês quiserem ver o vídeo, não tiver com tempo de ver o vídeo, vai ficar ouvir a ministração. Hoje eu vou trazer a ministração que fica em Tiago 5,16. Em 5,16, Tiago, capítulo 5, verso 16. Ó Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia, meu Pai, traz o entendimento, a capacitação, Senhor, que venha dos altos céus para mim, meu. Me capacita, me orienta, me dá a sabedoria para ministrar e trazer algo de ti. Que as palavras que saiam da minha boca não sejam minha, mas sim seja ministrada e seja intervista pelo Espírito Santo de Deus sobre mim, sendo usado, meu Pai. Assim eu lhe agradeço, assim eu honro a ti, hoje e sempre, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje em Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai as vossas culpas um aos outros e orai um pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa por um justo é de muito benefício. Meus irmãos, é muito conflitante às vezes a gente falar determinadas coisas e pessoas ainda duvidam daquilo que Deus possa fazer na minha vida e na sua vida. Nós vemos numa batalha tremenda como o meu passado não foi muito bom, não foi muito religioso, dizemos assim, mesmo eu já me encontrando no Evangelho, eu andei me afastando, andei fazendo coisas assim tenebrosas, mas as pessoas me julgam pelo meu passado. Com a ministração passada eu falei sobre Romanos 8,33, sobre o que Deus justifica. Deus, ninguém pode acusar ninguém porque Deus nos justifica. Mas as pessoas mesmo assim nós trazemos palavras mostrando que Deus faz a diferença na minha vida e na sua vida também. Mas as pessoas não acreditam nisso. Elas querem o tempo todo ficar apontando, não acreditam naquilo. Então por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui, que foi inspiração de Deus. Confessai as vossas culpas. Eu já confessei as minhas culpas. Eu já confessei as coisas que eu fiz de errado. Eu confesso constantemente porque nós pecamos todos os dias com nossos gestos, pensamentos e atitude. Gestos, pensamentos e atitude. Nós pecamos o tempo todo. Porque nós somos carne, nós somos seres humanos, nós somos passivos de erro, nós somos passivos de pecar, nós somos passivos de acontecer essas coisas em nossas vidas. Porque o nosso inimigo, inimigo de nossas almas, ele está constantemente ao nosso derredor tentando achar uma falha sobre nós. Essa falha, o que ela quer essa falha? Essa falha está trazendo que ele possa vir e te atingir, te tirar do foco do Espírito Santo de Deus, para poder você ser atingido, ser atacado, ser alvejado por tudo aquilo que ele está falando. Aí o Espírito Santo de Deus vem, te ataca, te agride. Não. Quem te ataca e te agride não é o Espírito Santo. Quem te ataca e te agride é o inimigo. Aí as pessoas acham que o Espírito Santo está te acusando. Não, ele vai justificar o tempo todo. Você vai pagar pelas suas malfeitorias? Vai sim pagar pelas suas malfeitorias. Um dia vai chegar o juízo que você vai responder por tudo aquilo que você fez. Mas aqui está dizendo: confessai as vossas culpas um aos outros e orai uns pelos outros. Eu estou confessando as minhas culpas e vou orar por outra pessoa que está se confessando comigo. Ela vai orar por mim, eu vou orar por ela. E assim, continuando aqui, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito bom benefício. Então a pessoa, quando as pessoas, ele é um pecador, fez isso, fez tanta besteira no passado, não interessa. Aqui a palavra de Deus está falando que ele está
confessando as suas culpas. Alguém está orando pelas suas culpas e ele também vai orar pela culpa daquela pessoa, porque nós somos caros, nós pecamos o tempo todo, como eu falei anteriormente. Nós pecamos por gestos, atitudes e pensamentos. Nossos gestos, atitudes e pensamento, conforme nos condena o tempo todo, eu posso estar pregando com você e minha mente pode estar em outro lugar, mas também ela pode estar focada aqui, porque eu tenho certeza que aqui ela está focada porque ela está dentro do Espírito Santo de Deus, falando ao meu coração para me expressar tudo isso que ele quer dizer para você. Mas nem todo mundo acredita nessas benfeitorias do Espírito Santo. As pessoas só querem acreditar na malfeitoria, aquilo que o inimigo faz na nossa vida, e elas querem apontar. Aí você chega num determinado local, um pastor, um presbítero, um diácono, eles querem apontar para você, ou até membresia da igreja, olha um erro seu e quer te condenar. Mas eles esquecem que não é o homem que tem que condenar. Há doutrinas de igreja, as igrejas há um estatuto, há uma regulamentação, mas só que essa regulamentação ela tem que ser feita dentro da palavra de Deus. Porque quem perdoa os nossos pecados, quem nos justifica os nossos pecados é Deus. Ele vai te justificar porque ele vai te perdoar dos seus pecados, mas não quer dizer que você vai se eximir da sua pena. Você vai pagar a pena sobre aquilo que você fez. A sua pena, do que você executou, do que você fez, do pecado que você executou, ele vai ser cobrado. Eu estava conversando com um amigo meu, tem uns 5 dias atrás aproximadamente, a gente falando sobre pecado, sobre você se abster de algumas coisas da carne, para que o Espírito Santo pode se habitar em você. E assim acontece na gente, muito assim. A gente às vezes estamos pecando o tempo todo, mas a gente tem que tentar batalhar contra a nossa carne o tempo todo, porque a nossa carne milita o tempo todo contra o Espírito. E as pessoas não entendem isso. Ela acha que o cara pecador ele tem que ser massacrado, ele tem que ser chicoteado, ele tem que apanhar, ele tem que ser julgado mesmo, ele tem que ser criticado. Eu vim do evangelho de uma tradição muito grande da igreja batista tradicional, era muito rigorosa. Ela praticamente estava como se estivesse seguindo as leis do Torá. Aí as pessoas pensam que tem que ser dessa forma, mas não é dessa forma. A gente responde pelos nossos atos, mas Deus nos justifica. Deus nos justifica. Deus nos justifica para poder nos dar amparo espiritual, amparo legal, para poder nós continuarmos pregando o evangelho. Quantos pastores já não pecaram um dia? Quantos pastores já não erraram um dia? Quantos pastores já não tiveram seu cair e depois levantar? Porque como diz a palavra, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então sempre nós iremos levantar a nossa cabeça com o apoio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer que a gente levante a nossa cabeça, Ele quer que nós ergamos o nosso ego lá em cima, dentro do Espírito Santo. Não é que a gente fiquemos levantar o ego e sejamos soberbos. Ele quer que nós levantamos nossos egos e sejamos alguém, para poder expressar aquilo que Deus quer que façamos na nossa vida. Muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não querem ouvir dessa maneira. Elas querem entender que a pessoa errou e ele é um eterno pecador. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Ele foi um cordeiro imaculado, derramado seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados. Eu fiz uma ministração também há tempos atrás aí sobre a crucificação de Jesus Cristo. Do lado direito de Jesus Cristo tinha um assaltante, um criminoso, do lado direito e do lado esquerdo de cada um tinha um lado. Mas um deles debochou de Jesus. E o outro ali entendeu que Jesus poderia ser a salvação da vida dele. E ele pediu perdão ali naquele exato momento. E Jesus mesmo falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas as pessoas hoje querem apontar, criticar e falar mal de muitas coisas que acontecem na vida de cada um. Mas não é dessa maneira. As pessoas pensam assim, mas não é assim. As pessoas querem que seja assim, mas não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele nos justifica. Vou voltar ao texto aqui como eu estava falando. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então nós temos que orar o tempo todo pelo seu amigo, mesmo que ele não confesse a você, eu confesso, você tem que orar por todos os seus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que, ou amigo ou inimigo. Eu vou lá também em Mateus, só um segundinho. Mateus 5,
5:44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, abençoai-os, e os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam com maldade e vos perseguem. Em Mateus 5:44 diz para a gente orar para os nossos inimigos e abençoar os nossos inimigos. Então, irmãos, tem que orar por todo aquele, independente dele confessar a você ou não, você tem que orar para o seu amigo, para o seu inimigo, por qualquer pessoa, você tem que orar pela vida dela. E aqui o texto não diz diferente. Orai uns pelos outros para que possais ser curados, para que a tua alma seja curada, o teu ego seja curado. Porque você tem que orar pelo seu inimigo para ele entender que você está abençoando a vida dele. E ao ele abençoar a vida dele, você está sendo abençoado também, porque o Pai Eterno ele vai reconhecer que você está reconhecendo o erro dele, o seu erro, e você está sendo abençoado. Porque se você não pedir perdão pelas coisas confusas que você fez, confessar as vossas culpas, se você não pedir perdão pelas suas próprias culpas, como é que Deus poderá perdoar você dos seus pecados? Você tem que confessar, só por isso que em 1 Coríntios 11, 26 ou 28, quando a gente está fazendo a Santa Ceia, e tem pastores aí que proíbem você de fazer a Santa Ceia. Ninguém tem que proibir porque você fez um erro na igreja, você fez qualquer... Não tem que ser proibido. Porque a própria Bíblia diz para você ter que examinar-vos a si mesmo. Você tem que se examinar e pedir perdão a Deus, se consertar com Deus e participar da Santa Ceia. Não é o pastor, não é o presbítero, não é a direção da igreja que tem que te proibir de participar de uma Santa Ceia. Há regulamentações da igreja que fazem isso. Sim, está errado. É a opinião de cada um. Eu não acho certo. Eu não acho certo porque a própria palavra de Deus diz: examinai-vos a si mesmo, para que você possa participar da Santa Ceia, não seja culpado do corpo e do sangue de Cristo. Aí aqui, por ele está dizendo aqui, que possais seres curados daquela maga. Oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito bom benefício. A sua oração sendo justa porque tu pediu perdão a Deus, a oração está tendo valia com Deus. Do presente que ela está tendo valia com Deus, você poder curar qualquer coisa. Que você tiver fé naquilo, se você orar por um enfermo, ele vai ser curado. Se você orar por uma camada, ele levantará daquela camação que ele está ali, daquela doença, daquela enfermidade. Se alguém está precisando de uma oração para poder ele objetivar alguma coisa, a pessoa tem que ter fé junto contigo para você tentar conseguir elevar os seus pensamentos ao Espírito Santo de Deus e ele ouvir a sua voz, porque ele vai inclinar os seus ouvidos do seu trono de glória para te ouvir. E assim essa ministração fica aqui para vocês entender. Confessai as vossas culpas. A gente tem que constantemente confessar nossas culpas, porque nós pecamos todos os dias, todo o presente momento, em gestos, atitudes e pensamentos. Gestos, atitudes e pensamentos, nós pecamos o tempo todo. Pastor que chega acima do altar e fala que não tem pecado nenhum é um mentiroso. É um mentiroso, ele peca também todos os dias. De repente, ele brigou com a esposa e ficou em pensamento numa de querer usar alguma palavra de baixo calão, ou de repente falar algo para a esposa dele que poderia ofender, ele se segura porque ele é um pastor, ele se segura, mas ele pecou em pensamento. De repente ele teve alguma atitude que fez a magoar alguém, ele pecou numa atitude. Ou ele teve algum gesto, alguma coisa que ele fez, ele pecou. Então, gesto, atitudes e pensamento nós pecamos o tempo todo. Então eu vou deixar essa palavra para vocês, meus irmãos, meus amados, queridos. Não esqueça de dar meu like, não esqueça de fazer essa inscrição aqui no canal. Brevemente eu vou fazer uma livezinha aqui, bem curtinha, divulgando a minha rádio, divulgando a programação da minha rádio. A minha rádio vai estar levando meus pensamentos a todos vocês aí, para poder levar o evangelho a todos vocês. Eu vou fazer vários anúncios aqui, ela já está começando a ir ao ar. Eu já estou tentando terminar alguns detalhes, ela vai ser propaganda para todos vocês. Mas assim eu agradeço mais a oportunidade de estar com vocês. Vamos nos confessar o tempo todo, porque o Espírito Santo de Deus quer me ouvir e quer te ouvir, para poder ele saber o que ele tem que fazer, aonde que ele tem que consertar o seu eu. Então fica com essa palavra. Nossa oração é muito válida para Deus. Eu, pastor Nilson Teixeira, trazendo essa palavra breve e curta para poder edificar a sua vida em nome de Jesus.